Olá, o Notícias da Semana já está no ar e hoje destaca a situação das autoescolas do Estado. Uma decisão judicial impediu parte delas de matricular novos alunos. Tem também a discussão de políticas públicas de proteção aos direitos da pessoa com autismo, a nova alternativa para dar mais mobilidade à capital e as homenagens que marcaram a semana no Poder Legislativo. Isso e muito mais agora no Notícias da Semana. Representantes das autoescolas que estão impedidas de matricular novos alunos por decisão judicial voltaram a se reunir esta semana no Poder Legislativo. Mais uma vez, elas vieram pedir o apoio dos parlamentares. Os representantes dos 93 centros de formação de condutores não concordam com a decisão de não receber novas matrículas a partir desta terça-feira. A medida atende a uma determinação do Tribunal de Justiça, publicada no último mês de agosto, de barrar o funcionamento das autoescolas com liminares cassadas. O diretor do Detran disse que está apenas cumprindo uma determinação judicial e que gostaria de uma solução para esse impasse que já se arrasta por vários anos. Aquelas que tinham liminares cassadas foram bloqueadas no sistema, elas não estão fechadas, elas vão cumprir e poder fazer todo o processo de todos que estavam matriculados até a 0 hora de hoje. O deputado Darcy de Matos, que conduziu a reunião, disse que a solução para o problema é a aprovação do projeto de lei 319 de 2011, de autoria dele, do deputado Aldo Schneider e do deputado Sargento Amaury Soares, assinado por 21 parlamentares, que revoga a lei que exige a licitação para o funcionamento das autoescolas. Nós queremos que esse projeto 319, que revoga a lei 13.227, possa tramitar durante essa semana e na terça-feira que possa ser votado na Comissão de Justiça, na quarta na Comissão de Finanças e quem sabe na quarta em plenário, para que todas as autoescolas que estão atuando em Santa Catarina, que estão prestando um bom serviço, possam continuar com as suas portas abertas. Se o Brasil inteiro não licita, por que nós queremos licitar? Então a gente vê que isso tem que ser resolvido e tem que ser resolvido da forma mais breve possível. Não tendo indícios da ocorrência da licitação, sendo que a cada edital que venha, ele tem sido impugnado, acho que a forma mais rápida de se resolver isso e de dar agilidade na tramitação desse processo todo, se resolver isso definitivamente e realmente seria a revogação da lei. Quem também esteve na Assembleia na semana que passou foi a secretária nacional do Patrimônio da União. O encontro, que tratou da regulamentação fundiária das áreas que pertencem à União aqui no Estado, contou com a participação de maricultores, pescadores e representantes de movimentos sociais de Florianópolis. A vinda da secretária nacional do Patrimônio da União, Paula Maria Mota Lara, a Santa Catarina, faz parte do roteiro de visitas da secretária a 27 superintendências da União para levantar informações sobre a realidade de cada estado quanto à ocupação dessas áreas. No encontro com maricultores, pescadores e representantes de movimentos sociais, foi debatida a necessidade da regulamentação fundiária dos terrenos da União e das áreas para o manejo da pesca e maricultura. No levantamento feito pela Superintendência Estadual da Secretaria, em 16 municípios catarinenses, entre eles Florianópolis, Joinville e Laguna, cerca de 9.000 famílias vivem em áreas da União. Esses encontros e esse GT é para a gente também formular a política, não é um grupo de trabalho para execução, é também para a formulação da própria política e a própria atuação da Secretaria. Então, junto com os movimentos, são escolhidos os terrenos, são discutidos se tem uma vocação para habitação, se não tem, nos casos onde já está ocupado, se vale a pena fazer a regularização ou se a gente vai fazer um empreendimento novo no Minha Casa Minha Vida, junto com o município. É nesse sentido o trabalho dos GTs, dos grupos de trabalho. João de Oliveira Gão é líder comunitário da região da Ponta do Leal, em Florianópolis, e é um dos catarinenses que está na expectativa para conseguir a titularidade da área onde vive. Uma luta de 7 anos dele, juntamente com a comunidade. Hoje, 98 famílias vivem naquela região, instalada em Florianópolis em 1963. Nosso trabalho ele vai ser feito através de entidades e não pelo município. O município ele vai entrar com uma contrapartida talvez de 10, 15 mil reais, porque o terreno não é do município, é do federado, e o projeto também não é do município, é da cooperativa. Depois de tantas lutas, né, tá bem adiantado o trabalho ali na comunidade da Ponta do Leal. Outra discussão realizada na Assembleia foi a que girou em torno das políticas públicas de proteção aos direitos da pessoa com autismo.
O evento foi promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Autoridades estaduais, membros de associações que trabalham na defesa dos direitos das pessoas com autismo e dezenas de familiares de autistas participaram da audiência. Mãe de Cadu, Jana, descobriu há pouco mais de um ano que o filho tinha o transtorno. No primeiro momento foi um choque, eu não quis aceitar. Não é que eu não quis aceitar, a gente fica naquela expectativa de que ele pode estar errado. Depois foi um alívio, porque, poxa, eu sei o que meu filho tem, agora eu vou poder correr atrás para poder preparar ele. Os numerosos relatos durante a audiência pública refletem os números ligados ao autismo. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem em todo o planeta mais de 70 milhões de autistas, 2 milhões deles somente no Brasil. O transtorno é marcado por 3 características principais: a inabilidade para interagir socialmente, a dificuldade no domínio da língua e um padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Durante a audiência foram levantados uma série de problemas relacionados aos direitos das pessoas com autismo. A maioria das deficiências apontadas estava nas áreas de saúde e educação, com a necessidade de ampliação do número de profissionais e de investimentos na capacitação. Servidor público federal e pai da universitária Luísa, diagnosticada aos 5 anos com desordens do espectro autista, Alberto reforçou a importância do apoio pedagógico diferenciado. Que todas as escolas tenham um protocolo de acolhimento de qualquer portador de deficiência, portador de necessidades especiais. Segundo, que tenha um plano individual de ensino, onde sejam considerados tudo que está na legislação sobre adaptações, sobre flexibilidade, sobre tipo de avaliação diferenciada. E terceiro, que eles tenham efetivamente um profissional preparado, capacitado, treinado para acompanhá-los em qualquer circunstância da vida acadêmica. Necessidade de acesso a atendimento feito por equipe multiprofissional e dificuldades para conseguir fazer o diagnóstico precoce do transtorno também foram pontos levantados durante a audiência. Coordenadora do Grupo Condutor da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no Estado, Lisiane reforçou a importância desse diagnóstico. Quanto antes a gente conseguir o diagnóstico, mais fácil ou mais leve essa pessoa poderá ter o seu autismo, no caso. Porque o autismo não é uma doença assim, o remédio ajuda, mas não é só isso. Então ele precisa da intervenção dos outros profissionais, né? Para ele conseguir ter uma melhor qualidade de vida, se inserir na educação, conseguir ter um aprendizado e ter uma vida mais próxima do normal possível, com bastante acessibilidade. A audiência também contou com a participação de Berenice Piana, que atuou na elaboração do projeto de lei de iniciativa popular que atualmente tramita no Senado Federal. É uma carta magna. Ela vai trazer tratamento multidisciplinar, diagnóstico precoce, reconhece o autista como pessoa com deficiência, acompanhamento para as famílias, o direito da sociedade de participar das diretrizes tomadas a respeito de autismo no Brasil, e vai trazer o direito à educação adequada. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado José Ney Ascari considerou positivos os resultados da audiência. Colhemos subsídios importantes que vão ser utilizados na redação final de uma proposta que nós vamos apresentar aqui na Assembleia, em conjunto com os outros parlamentares da comissão, que pretende definir as políticas públicas voltadas à pessoa com autismo em Santa Catarina. Depois do intervalo, Notícias continua destacando as discussões na área da saúde e ainda a nova alternativa para equacionar o problema da mobilidade entre a ilha e o continente. A gente volta já. Lançada esta semana na Assembleia a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador. Diversas entidades representativas participaram do encontro. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador, deputado Neodi Sareta, disse que um dos objetivos da frente é elaborar uma proposta de política pública estadual de saúde que possa reduzir os acidentes de trabalho, evitar mortes e melhorar a qualidade de vida do trabalhador catarinense. Outra ação é fazer um banco de dados unificado sobre os acidentes de trabalho no estado. Em cima dos dados
E desse banco de dados pode-se propor ações e pode-se ter o controle efetivamente se está havendo o cuidado com a saúde dos trabalhadores de Santa Catarina. Acho que esta frente terá também essa missão, além de estar trabalhando em parceria com as diversas entidades públicas e privadas, pensando sempre na saúde do trabalhador. Segundo o Ministério da Saúde, existem 250 doenças catalogadas relacionadas ao trabalho. Desse número, 19 são tipos de câncer. Tem que começar a notificação dos casos de câncer e, ao mesmo tempo, a fiscalização e ações realmente regulatórias, legislação para evitar esse tipo de doença que muitas vezes são fatais, né? Em Santa Catarina, pelo menos 2.000 casos de câncer por ano são de pessoas que pegam essa doença no processo de trabalho. Diversas entidades representativas que estiveram presentes, entre elas federações e sindicatos dos trabalhadores, destacaram a importância da criação dessa frente parlamentar. Pela primeira vez, ou seja, um deputado toma a iniciativa de criar essa frente parlamentar, que tem uma importância fundamental, ou seja, principalmente na prevenção dos acidentes, na prevenção de doença profissional, porque isso significa, os empresários não perceberam ainda, mas isso significa mais lucro e significa mais crescimento econômico com qualidade de vida. O Ministério Público do Trabalho afirma que várias ações já são realizadas na prevenção da saúde do trabalhador, mas que ainda há muitos problemas a serem vencidos e que a frente parlamentar é um reforço nesse trabalho. É importante que todos os órgãos, inclusive a Assembleia Legislativa, esteja à frente de ações que combatam efetivamente isso, com esclarecimento dos trabalhadores, dos empresários e principalmente contribuindo para que o orçamento do Estado seja destinado a uma verba maior para efetivação da fiscalização e de medidas que venham diminuir o alto índice de acidentes do trabalho. Outro assunto repercutido pelos deputados foi o anúncio da inclusão do projeto de um metrô de superfície na lista das 12 propostas a serem avaliadas pelo governo do estado como forma de equacionar o problema da mobilidade urbana entre a ilha e o continente. Pelo projeto, o metrô ligeiro de superfície teria um trem circulando a cada 10 minutos num trecho de 37 quilômetros. A primeira etapa da linha do metrô de superfície teria 37 quilômetros, ligando a ilha ao continente. O projeto conceito foi elaborado por uma empresa portuguesa especialista em soluções de logística e transporte. E o custo de implantação previsto é de aproximadamente R$1,5 bilhão de reais. O projeto vai se juntar a outras 12 propostas que o governo do estado avalia como medidas para resolver o problema de mobilidade urbana na ligação entre a ilha e continente e vai integrar o segundo pacote de propostas com apresentação marcada para a próxima semana, em data a ser definida pela SC Parcerias. O deputado Valmir Comim, presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, deve acompanhar a apresentação do projeto. Existem estudos técnicos de engenharia com arranjos juridicamente e tecnicamente corretos, seguros, e essa condição que o Estado tem que dar para que os investidores possam aqui vir e concretizar os seus projetos, quer ela por parceria pública ou por parceria pública-privada. Pelo projeto, o metrô de superfície passaria a cada 10 minutos pela Beira-Mar e Avenida Mauro Ramos, no centro da cidade, fazendo a volta pelo norte da ilha e seguindo para o bairro Trindade até o aeroporto Hercílio Luz. O trem teria capacidade para transportar aproximadamente 90 mil passageiros por dia, com estações integradas a outros modais de transporte. Já fizemos contato com o secretário para que venha até a comissão, talvez na próxima semana, para fazer uma apresentação e colocar qual é o encaminhamento dentro dessas várias propostas que estão sendo disponibilizadas, para ver qual é o encaminhamento e a direção que o Estado vai realmente adotar,
Pela proposta, o volume de veículos que circulam entre a ilha e o continente reduziria entre 35% e 45%, podendo chegar a uma redução de 50% após a instalação do transporte marítimo e a construção do contorno viário da BR-101 na Grande Florianópolis. Mas o projeto do contorno viário espera há 14 anos para sair do papel. Projetada entre Biguaçu e Palhoça, a obra deveria ser construída durante as obras de duplicação do trecho norte, para desviar o fluxo pesado de carros da região metropolitana. Desde então, o prazo foi prorrogado diversas vezes e a última previsão é de conclusão em 2015. Na semana passada, a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano realizou uma reunião com autoridades e entidades para cobrar a agilidade neste processo. A empresa que tem a concessão está cobrando pedágio, nós estamos pagando pedágio. E nesse contrato diz que uma das atividades dessa concessionária é fazer essa alça. Para vocês terem uma ideia, o dinheiro nem sai do poder público, ele tem apenas que fazer gestão junto aos prefeitos das cidades que a alça faz o contorno e dizer, é este trecho e que nós vamos executar e não somos nós, é a empresa. Então é muito fácil, não tem por que não decidir. Parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana um projeto de lei que beneficia o consumidor catarinense. Uma garantia a mais na hora de comprar convites e ingressos pela internet. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça disciplina a cobrança da taxa de conveniência e da taxa de entrega pelas empresas prestadoras de serviço de venda e de entrega de ingressos pela internet, telefone ou similares. De acordo com a lei, o valor das taxas deve ser único e fixo para os eventos disponíveis, não podendo variar de acordo com o valor do ingresso, nem com o setor ou o local escolhido pelo consumidor para assistir ao espetáculo. É uma situação que se encontra isso não apenas no nosso estado, mas no Brasil todo. Se facilita a venda, mas também se cobra pela venda. E aqui nós temos estabelecido critérios para que realmente o usuário desses mecanismos não tenha que sofrer algumas infrações, mas sim também determinando algumas penas de multa para que a empresa que assim está usando desse mecanismo também possam ser penalizadas ao momento que estão sendo cobradas algumas taxas ao consumidor. Falando em consumidor, a Comissão de Trabalho e Serviços Públicos aprovou o projeto de lei que estabelece medidas de proteção ao usuário de telefonia. A medida visa facilitar a vida do cliente na hora de transferir ou adquirir linhas telefônicas. O projeto de lei aprovado pela comissão estipula multa de até 10 salários mínimos para as operadoras de telefonia móvel ou fixa que não cumprirem os pedidos de cancelamento e transferência de linha por parte dos clientes. A lei também prevê que na compra de linha telefônica, o cliente deverá receber um informativo detalhado sobre seus direitos e deveres e uma senha pessoal para realizar procedimentos via telefone ou internet. É um projeto de lei que vem em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, as empresas que fornecem esse serviço têm que estar dentro do regulamento da Anatel e também cumprir os contratos que muitas vezes não são respeitados pelas próprias operadoras. Então, quero crer que o projeto ele beneficia principalmente o consumidor, que muitas vezes fica horas tentando via próprio telefone fazer o seu cancelamento da linha ou a sua transferência. De acordo com o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, fica autorizada a permuta de 2 imóveis entre o estado de Santa Catarina e o município de Joinville para a construção da sede da Justiça Federal no município. De acordo com o deputado Sandro Silva, a permuta permitirá ao Judiciário ampliar a prestação de serviço junto à população joinvilense. Essa permuta vai possibilitar que a Justiça Federal construa onde é hoje a antiga sede do Fórum, que está abandonada, né, para que a Justiça Federal construa uma nova sede moderna, né, para poder atender a população. E o terreno que hoje é da Justiça Federal fica bem ao lado do Fórum de Joinville, que vai possibilitar uma ampliação dos trabalhos do Fórum da nossa comarca. E veja depois do intervalo as homenagens que marcaram a semana no Poder Legislativo. Notícias, volta em instantes.
parlamentares comemoraram esta semana a passagem dos 25 anos da Federação das Empresas de Transporte e Logística de Santa Catarina. Fundada em 1987, a entidade desenvolve uma série de ações para estimular o crescimento do setor. No ato solene em comemoração aos 25 anos da FETRANSESC, os 5 sindicatos fundadores da federação, os 4 ex-presidentes e o atual presidente da instituição receberam a homenagem do parlamento catarinense. A solenidade foi proposta pelo deputado Darcy de Matos, presidente da Frente Parlamentar do Transporte, que atua juntamente com a federação para fortalecer o setor em Santa Catarina. Essa homenagem é pertinente porque a FETRANSESC tem dado uma contribuição significativa para a melhoria da qualidade de vida do povo catarinense. O ato solene foi prestigiado por representantes do Poder Executivo, do setor de transporte do Estado, por parlamentares federais e estaduais, entre eles o presidente da Comissão de Transportes do Legislativo Catarinense, deputado Valmir Comim. Tem participado, juntamente com o parlamento e com a Comissão de Transporte, nas decisões, nas sugestões, para que o próprio governo, no seu planejamento, na essência de uma visão de médio e longo prazo, possa inserir algumas propostas que venham de encontro ao segmento rodoviário, dentro dos terminais modais e intermodais de Santa Catarina. Fundada em 1987, a FETRANSESC é uma associação sindical que reúne 13 sindicatos, 200 mil caminhões e 350 mil empregados. Em 25 anos de história, a federação atua no estímulo à modernização do transporte e ao aumento na produtividade, mantendo a qualidade de vida dos trabalhadores. As bodas de prata da federação foram comemoradas com foco nos novos desafios que virão pela frente. Esse desafio que nós temos que enfrentar são as melhorias de rodovias estaduais, federais, a integração de modais, que é fundamental, o planejamento para nós aproveitarmos mais a nossa parte marítima, com o desenvolvimento de projetos, especialmente de cabotagem, e a união do setor de forma que a gente possa alcançar esses benefícios, esses direitos que estão reclusos, mas que estão à flor, para que eles possam também se tornarem realidade dentro do que nós necessitamos. Quem também comemorou o aniversário no Poder Legislativo foi o NET, o Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC. Um ato solene lembrou os 30 anos do grupo. O ato solene proposto pela deputada Luciane Carminati é o reconhecimento do Poder Legislativo ao pioneirismo nacional do Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC, ao trabalho desenvolvido nesses 30 anos em prol do conhecimento e valorização da pessoa idosa. Penso que nessa área nós precisamos reconhecer ainda mais as iniciativas que são feitas e que não são de origem dos poderes públicos, mas que têm uma iniciativa social interessante e que demonstram o quanto a gente tem como desafio avançar na garantia de direitos a essa população, que tende a ser uma população cada vez maior, felizmente, em nosso país. Na homenagem prestada pela Assembleia, a entrega de placas e certificados às pessoas que em 3 décadas de existência do NET contribuíram para que o núcleo possa continuar o trabalho voltado aos que têm mais de 50 anos de idade. Por semestre, são ocupadas 700 vagas em cursos, oficinas e projetos, desenvolvidos para o conhecimento sobre o envelhecimento humano. Com o conhecimento, elas se sentem empoderadas. Elas descobrem as suas potencialidades e se sentem empoderadas para poder investir nos seus planos, nos seus sonhos, ressignificar as suas vidas, dar um novo sentido aos seus fazeres, realizar coisas, se manterem inseridas na nossa sociedade, tomando decisões, sendo mais autônomas, exercendo melhor a sua cidadania enquanto pessoas que são. O NET é uma instituição, uma escola, como eu falei, aberta para nós, porque nós, depois dos 50 anos, a gente se acomoda, já criou os filhos, já se aposentou eventualmente e a pessoa acaba sozinha. Eu acho que ir para o NET é um conselho que eu dou a todos. A semana também foi de homenagens ao Dia do Cirurgião Dentista. Em noite de homenagem, cirurgiões dentistas receberam a gratidão do Poder Legislativo pelos serviços prestados na prevenção e manutenção da saúde bucal dos catarinenses, muitos deles com décadas de atuação na área.
Dona Yara é cirurgiã dentista há mais de 50 anos. Ela contou um pouco da grande evolução que testemunhou durante sua vida profissional. Para ela, a mais importante foi a mudança de foco do tratamento para a prevenção. Essa prevenção iniciada o mais cedo possível é na vida intrauterina. A gente já começa a orientar a mãe para que ela tenha saúde e passe essa saúde para as crianças. O presidente do Conselho Regional de Odontologia, Hélito Araújo, destacou as campanhas promovidas pela entidade de prevenção e promoção da saúde bucal. Entre elas, as recentes propagandas de rádio e TV de conscientização sobre o câncer de boca. Para Araújo, os avanços nos tratamentos e nos diagnósticos permitem grandes chances de cura. O que ganha cada vez mais importância é a prevenção e a detecção precoce da doença. O Conselho Regional ele fez essa campanha, nós estamos trabalhando com todas as peças que pode ter uma campanha, com panfleto, com flyer, com cartaz. Não temos dinheiro para mandar para todos, mas à medida que nós formos trabalhando, nós esperamos que as próprias autoridades, tanto estaduais como municipais, é só pegar o material, imprimir e chegar na população. A sessão foi presidida pela deputada Luciane Carminati, do PT, que ressaltou a atuação destes profissionais na luta política por mais recursos para a saúde pública. Nós acreditamos que é desta forma que a Assembleia pode estimular o profissionalismo, a competência, a seriedade e, mais do que tudo, o compromisso efetivo de garantir cada vez mais índices melhores de saúde a toda a população brasileira. Homenagens também à Associação Catarinense de Professores, que no último dia 15 completou 60 anos de fundação. Para marcar a data, a Assembleia realizou uma sessão especial. Participaram da sessão especial integrantes da Associação Catarinense de Professores e convidados. A entidade foi fundada no Dia dos Professores, 15 de outubro de 1952. Hoje, tem 15 mil associados presentes em todos os municípios do estado e 25 núcleos regionais. Em Florianópolis, a associação mantém a hospedagem do professor no centro da cidade e 2 sedes recreativas em praias da capital. A entidade comemora o jubileu de diamante, trabalhando nessas 6 décadas pela integração dos profissionais do ensino. Essa homenagem ela veio numa hora muito oportuna, numa hora que os nossos professores estão muito desprestigiados pela sociedade. Nós estamos vendo a mídia, todos estão vendo que a educação é a porta da democracia. O jornalista Moacir Pereira, que no ano passado acompanhou passo a passo a longa greve dos professores da rede estadual de ensino, foi convidado a falar como colaborador da associação. Esta entidade, a Associação Catarinense dos Professores, nessas 6 décadas tem realmente prestado serviços relevantes aos seus sócios, aos dependentes dos sócios, mas também à própria sociedade, porque na medida que o professor vai bem, o professor chega bem na sala de aula. E estando bem na sala de aula, ele vai transmitir bons ensinamentos aos seus alunos. O deputado Juarez Ponticelli, que é professor com 27 anos de carreira, presidiu a sessão e homenageou mais de 20 integrantes da entidade, vindos de todas as regiões do estado. Entre eles, membros da atual diretoria, do Conselho Fiscal e dos núcleos regionais. É uma história de muitas conquistas, mas de muitas lutas ainda, e por isso a Assembleia tem o dever de homenageá-los nessa noite, nesse dia em que se comemora as suas bodas de diamante, né? 60 anos, são sexagenárias, mas com muito vigor, com muita disposição para continuar essa luta. E o Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia. Até a próxima.